E deixa eu rodar a lista linda que eu vou fazer um quadro para botar aqui no meu estúdio só das ligações que os meus filhos receberam. Deixa eu colocar os meus filhos falar. Eu boto o nome fake assim, tipo Doutor Cotonete, Doutor Injeção. Eu boto os nomes para os amigos nossos aqui para não expor eles e vou botar rodar quanto apoio que meus filhos ganharam das pessoas maravilhosas da Costa da Lagoa. E a mídia lixo não vai conseguir dizer que é nós que atormentamos nas redes sociais, muito menos dizer que nós atormentamos a comunidade, muito menos dizer que os vídeos são nocivos, os vídeos são verdadeiros. As únicas pessoas incomodadas com os meus vídeos são essa gente que bunda mole, que não tem o que fazer, e nós vamos trabalhar honestamente e desta maneira. O que foi a covardia aqui em casa também foi paga. A gente já entendeu os recados, entendeu tudo. E já explicamos também para a juíza da custódia que o que ela estava fazendo era uma atrocidade, a princípio. Já explicamos no vídeo que iniciamos hoje. Mas, mediante uma mídia covarde lixo, talvez seja proteção para o Renato estar realmente preso lá, né? Porque se soltar aqui, acontece o quê? Se colocar a família em risco usando a mídia, minha mãe já está diretamente falando com o quê? De novo, aquele mesmo assunto. Então, se é 4, 5 que estão incomodando a família, não é a costa toda que está odiando a família, é fácil remover quem está incomodando. E agora, graças aos meus vídeos, isso está muito claro para as autoridades. Cada vez mais claro quando eles encerram inquéritos absurdos. E acreditamos também que eles vão chegar nos dito capuzados, que não eram inocentes, estavam armados com pistola 380. A mídia lixo vai explicar isso como? Isso a mídia lixo não falou? Isso a mídia lixo as caras de bunda não mostraram? Aí fica muito fácil. Aí fica fácil detonar o casal, fica fácil botar a bandida mais perigosa de Floripa, a bandida mais perigosa do mundo. Uma mulher dentro de casa cuidando de 2 crianças e um marido doente, que perigo que ela oferece? Qual é o perigo? Eu sou muito ofensiva para a mídia lixo. Para a mídia lixo eu sou muito ofensiva, que sempre ganhou na conversa mole, na propaganda, e isso eu sou muito ofensiva. Mas, na verdade, eu não sou ofensiva nas redes, é pelo contrário, eu leio documentos, eu mostro documentos. A entrevista com o Conselho Tutelar, verdadeiros conselheiros respeitosos, dispostos a ouvir e não dispostos a cumprir, porque o promotor pediu. O promotor não pede nada. Essa é a história. O promotor aceitou um dossiê que ia levar ao sequestro dos meus filhos. E eu estou acusando as instituições de tentar um sequestro legalizado através de conluios políticos. Se a mídia lixo não tem a capacidade, alcança a caixinha, Mato, capacidade técnica de entender sobre isso, de entender o que aconteceu em 2020, os ataques, que tipo de ataques vieram sobre a nossa família em 2020. Se não tem esse tipo de capacidade, se não quer entender, não quer aceitar, não quer ver todos os vídeos, não pode falar. Não pode falar. Não fala porque não vai dar certo. Vai ser a mídia de verdade contra a mídia lixo. E no final das contas eu vou exigir. Vocês viram que eu não fiquei processando ninguém ainda, mas isso não significa que nós não vamos fazer o ajuntamento de tudo isso para novas determinações judiciais. Por isso que estou pedindo tantas vezes uma conversa cara a crachá com o dono da justiça, com o senhor Francisco de Oliveira Neto, do qual eu li o seu currículo, que consta no TJ, Tribunal de Justiça. Portanto, não somos obrigados a aceitar os distúrbios do direito positivo, quebra no meio, do direito positivo, não somos obrigados. Não temos um advogado famoso, temos um defensor lá indicado para o Renato. No caso, a minha parte ficou como se eu tivesse que me virar a pagar lá, eu nem precisava de nada de advogado na audiência de custódia, porque o resultado meu fala por si, o meu antecedente, todo esse tipo de coisa. A prisão foi uma covardia, botaram um fuzil na cabeça de criança, isso não se faz. Não interessa a força que veio, não interessa o que dizem os canalhas, isso é terrorismo.
Não há necessidade disso. O que vão distribuir de notícias de novo, ocasionando, fomentando a Floripa inteira contra essa família, é um absurdo. A gente sabe que vão fazer. E a ideia de manter-me calada para que isso não aconteça não vai resolver nada. Porque eu, com a boca aberta, eu posso ajudar que as autoridades peguem nos detalhes, analisem, continuem fazendo um bom trabalho. Aliás, um trabalho que era evidente que eles fariam em dado momento. Por isso que eu xinguei as instituições. Por isso que eu xinguei. Eu não xinguei para afrontar as instituições. Eu xinguei para ver resultados. Se o delegado pode falar mal de mim junto com o Putedo lá na televisão, que nem são nativos da costa, nem são moradores nativos da costa que foram naquela televisão, foi 3 putinhas maconheiras que nem são daqui. A Costa está indignada. Meu advogado veio aqui, meu advogado natural, incrível, já tinha visto algumas coisas, mas não quis falar muito, e disse que ele e muitos outros estão dispostos a nos defender na televisão. Então eu vou simplesmente deixar livre, porque eu sou mulher do livre, eu sou a doutora liberdade, não é a doutora libertinagem. Então, deixa falar. O xixetão quer falar? Deixa o xixetão falar. Eu não vou nem rebater o xixetão, porque não vai ser necessário. A própria justiça vai botar o xixetão no lugar dele. Eu preciso tirar o Renato da cadeia, porque o Renato é paciente leucêmico e está sofrendo uma injustiça maior do mundo por causa de um puteiro desgraçado que nem é da Costa da Lagoa. É muito mais intruso aqui do que eu que vim por um motivo justo para cá. Então, gostaríamos de salientar isso, gostaríamos de salientar que coagiram as pessoas da comunidade, coagiram analfabetos, coagiram pessoas que não entendiam bem o que estava acontecendo, manifestaram aquele baixo-assinado, não foi feito pelo Vaninho, nem pelo Alan, não foi feito por nenhuma autoridade, nem por um nativo, nem pelo Savas. Aquilo foi feito por quem, senhores? Pelo Xexetão, pela Rosângela Máximo, mãe do bandido. Como que a Promotoria da Infância e Juventude aceitou aquilo anexado ao processo? É isso que a gente quer saber. Foi via conselho tutelar? Conselho tutelar deve ser fechado, exonerado, preso, processado. Até aí vocês me entendem. Se conselho tutelar não participou, conselho tutelar tem que ser protegido. Eu falei com os conselheiros, eu disse a chance de vocês fazer um bom trabalho a favor das crianças. Ah, mas as crianças têm que estar na escola. Não, senhores, isso é uma parte da lei. As crianças têm que estar em segurança. Em segurança. Mediante um conluio não tem segurança. Então, não é. Aí a conselheira pegou meus depoimentos gravados, analisou. Tive testemunhas também mostrando quem não sai de frente da minha casa, quem não para as incomodações, quem me perseguiu na barca assim que eu saí da cadeia, né? Cheguei na barca, paguei minha barca para vir para cá, já estava lá me apontando, me assediando, o xixetão. Que é isso? Quando que isso vai parar? Aí depois é eu que assedio o xixetão? Não, eu conto o que o xixetão faz, eu conto de maneira simples nas redes. Eu não vou criar problemas com ninguém. Eu vou ficar dentro da minha casa com os meus filhos, esperando tudo se resolver. E o que não se resolver, a gente vai ter um modus para resolver. O modus da verdade. Vamos juntar mais verdades e mais pilhadas de verdades junto aos PDFs que tem aí que eu não estou em condição de ler. Mas que se a justiça está me fornecendo, é porque a justiça também espera de mim um bom trabalho mediante meu marido, meus filhos. Eu não vou fazer mais, vai ser só isso que vai acontecer. Mediante a eles estarem participando e vivendo tudo isso. Imagina eles olhando todos aquelas pessoas ali, chegaram aqui para arrombar sem necessidade, que nem diz o Sérgio, fala que tem um mandado, mostra o mandado, arromba, não precisa arrombar, chama a mãe e o pai, mas não foi isso que aconteceu. E aí vai ter a versão da Polícia Civil, que é só uma versão deles,
e vai ter a versão da família, que é só uma versão da família no teatro judiciário. Mas no desenrolar das coisas e no conjunto total dos fatos, a verdade sobre a água, a verdade sobre os ataques de facão na frente de casa, a verdade sobre... Abaixa aí. Sobre tantos ataques que têm acontecido. E eu, revoltada que essa quadrilha não foi identificada num lugar pequenininho, que todo mundo sabe quem é que estava aqui, que tinha até menor aqui na frente de casa. E essas partes todas que a mídia lixo tapou, descontou tudo em mim e no Renato, e nas crianças não tá na escola. Mas não tá na escola por quê? O problema é ela. Não, o problema não sou eu. O problema é esses grupos, que inclusive muitos amigos denunciaram hoje, que está se tornando insustentável, que isso está ficando grande, que isso está tirando o sossego de idosos, que isso não é legal, que são intrusos. E está tudo sendo analisado. Então eu sinto muito se essas instituições em algum momento de virar as lâmpadas todas lá para aquele pessoal que simplesmente ataca meus filhos. Vocês acham que um xexetão algum dia teve preocupação com a minha criança na escola? Se durante anos ela via nós no barco e tudo e nunca se importou, ela só se importou com ir lá enquanto o Serginho estudava naquela escola para levar a criança para o ponto 8, abraçar a árvore, tirar a criança das docentes para levar a passear. Ela podia tudo que era trabalho voluntário, a gente não podia nada. Aí, quando eu fui ver a qualidade da criatura, eu pensei, não, senhores, deixa ela para lá e eu para cá. Aí começaram os ataques por causa de um cacho de banana e briguinha de servidão, briguinha de idiotice. Só que foram aumentando, se transformando num conluio maior, briga de política. Aí teve os ataques contra o meu filho. Todos, sempre, ataques desse cunho, que eu tenho demonstrado, sexual, a gente não gosta. Estamos em tempo que devemos preservar crianças e adolescentes, que estamos sendo informados da bagunça que está acontecendo para todos os lados. Tivemos escolas invadidas, crianças mortas, e não queremos virar estatística, senhores e senhoras que me escutam. Também gostaria de aproveitar para a mídia lixo, que está desumanamente se preparando para tentar converter, né, como eles sempre fazem, proteger alguém politicamente. Eu quero dizer para vocês que nem todo o dinheiro do mundo... Matheus, pode checar ali? Mano, acho que ele tá funcionando lá em cima. Bom. Até nem que todo o dinheiro do mundo da mídia lixo vai conseguir transvertir a verdade sobre a injustiça cometida com o Renato por causa de gente que não tem o que fazer, de vadias, perseguidoras de homem. Como eu disse, eu queria ir lá na Assembleia, que já tem a lei de proteção ao paciente crônico, mas vai ter que ter a lei de proteção ao homem provedor. E aí, é sempre as mulheres que têm razão? Não. É quem está dentro das normas, né? E eu, na qualidade de mulher, de mãe, para proteger o bem-estar comum, não é defender o que Xexetão defende. Eu cheguei aqui, era sujo, era feio, era desorganizado, era bagunça, baderna. E se quiser entrevistar o meu casal de seguidores, eles dizem como era antes, como era depois. Também tem um outro amigo que está louco para falar aqui na internet. Ele está louco que eu compre um microfone de verdade e entreviste ele. Ele está louquinho para falar como que era quando ele construiu a casa dele aqui. Tá todo mundo querendo falar. Não é que as pessoas não querem falar. As pessoas estão querendo falar e eu estou querendo entrevistar. Então não se atravesse, não mexe comigo. Eu tenho muita audiência conciliatória que eu não publiquei. Eu posso publicar muita coisa.
Muito mesmo, é material demais, sabe? Que nem vai dar tempo de eu entrar no prontuário do Renato que está aqui e o outro que está para chegar lá do Cepom. Nem vai dar tempo de eu entrar só com o material que eu tenho do xixetão e do orquestrado dela e do marido dela, que as instituições não estavam se dando conta que eles estavam querendo sequestrar as crianças e de tudo que tem por trás. E tem mídia lixo por trás. Tem dinheiro, tem um monte de coisa. Eu não vou fazer o joguinho, esse joguinho sujo, joguinho baixo que existe, não vou fazer. Não vou entrar nessa pilha, porque eu sei que isso é destrutivo. Eu não... Como é que eu vou dizer aqui mediante as telas? Eu não me senti uma detenta em nenhum momento. Eu visitei o presídio, fiquei numa custódia, vi como tudo funciona, que eu não conhecia nada disso na minha vida. Tive o poder de examinar aquela joia que está na sala da dona do presídio lá, coisa linda aquilo. Ai, ela me entrevistando e eu fiquei sabendo das minhas tatuagens da Herbalife, e eu olhando lá para aquela obra de arte assim, deslumbrada. Até contentei meus olhos. Tem história divertida, tem história séria para contar, mas a verdade é, não poderiam ter vindo aqui com toda aquela força tática, toda a força, maior força do mundo, para pegar uma pessoa por um processo sumário. Isso é só para fazer notícia falsa. Eu já sei como é que vão agir. Mas não vou mexer com isso, não vou dar carteiraço nas instituições, mas o carteiraço vai ser na mídia lixo, se preparem. Aí, entre os documentos que eu vou lendo, se a mídia lixo se atravessar contra mim, eu vou reagindo, aí eu reajo. Conforme as necessidades, nós vamos entrar nesse fluxo. Esse será o fluxo. Até nós vencer essa batalha, essa guerra, como queiram dizer. Isso não é mais uma briga de vizinho. Já está passado do tanto, é só contar os boletins de ocorrência. Eu vou contar eles, não os de 2020 que eu tenho reclamado na justiça. Não, esses não. Esse que é do mais lá com o Coquinha, com o pessoal do ponto 16, eu não vou misturar. Eu vou deixar aquela parte paradinha lá e vou começar da parte que eu vim para minha casa. E vou contar quantos ataques eu tive. Eles usavam aquela situação para continuar ataques, o que prova que eles tinham a ver com aquilo que eles meteram nos cornos do Coquinha para atacar nós lá. E tudo com o objetivo de tirar do lugar, ostracizar, invadir o patrimônio da pessoa, e esses tipos de coisa que acontece mesmo na Costa do Lagoa. Os próprios nativos falam que tem um grupo mais novo aí, que são do grupo do aluno do Xixetão ali, que eles fazem mesmo, e teve todo aquele problema que não foi noticiado, que foi na casa do Léo, aquela invasão, né? A gente tem muitas histórias contadas no canal, várias histórias contadas nesse canal e nos canais da família, que se referem a uma problemática que não é só comigo. Então, peraí, o casal problemático não. Eu acho que a mídia me chamar de casal problemático de novo seria uma fraude. Tem que dizer o casal resolve problemas. É o casal resolve problemas. É diferente. Muito diferente. Também vamos deixar bem claro que vamos expor o Xixetão. Vamos expor coisas que já foi enviado para a Delegacia da Infância? Não, delegacia não, promotoria, para essa vara aí, e foi mandado, tem mais coisas para acrescentar, que vai ser acrescentado, e nós não vamos permitir que pessoas sejam processadas por dizer trabalho infantil contra minhas crianças. Minhas crianças não trabalham, minhas crianças são filhos de rainha. Isso que eles são. Eles têm uma vida boa, têm uma casa boa. Eu convidei o conselho para vir aqui para entrar e disse: vocês precisam moderar quem nos agride. Esse grupo que agride as crianças. Esse grupo que, quando eu cheguei, tentou me pegar de paulada. É isso que tem que moderar. Moderar significa prender preventivamente e soltar o Renato. Solta o Renato para vir atender os barcos, fazer o trabalho dele, né? Ele tem eu que cuido dele, o suplemento dele, e bota o grupo lá fechadinho
para aprender que vai ter que respeitar. Simples assim. É bem simples. Eu já ajudei todos os níveis de polícia, de todas as varas, a identificar quem são os agressores. Eu não fiz denúncia no Direitos Humanos porque eu estou assim atacando as pessoas, né? Eu fiz denúncia porque nós, depois de tudo aquela mídia e tudo aquilo em cima de nós, nos sentimos muito ameaçados. Muito ameaçados. As crianças também. Tudo que essas crianças estão vivendo é por causa de um grupo. E não é um grupo pouca coisa, não. É um grupo de idiotas que acham que porque o determinado fulano de tal venceu, agora pode ir lá e usar a delegacia dessa maneira. E dessa maneira não pode ser usada uma delegacia. Muito menos encurralar o Renato daquela maneira. Muito menos criminalizar o direito dele se defender. E não considerar que aquela arma que veio para dentro da nossa casa fez parte do projeto dos mesmos encapuzados que também vieram aqui. Que já era uma perseguição política. Por favor, senhores. São várias coisas a serem consideradas, que são exatamente como mãe de família mostra, e não estamos disponíveis para ser alvejados por mídia lixo. Não estamos disponíveis. Estou usando minha autoridade de mãe, minha autoridade de mulher, minha autoridade de pesquisadora, independente, para exortar em verdade e justiça o que tem que ser dito. Não tente. Eu não estou sozinha na canoinha. Tem o pajé, tem a bola de ouro, que sou eu, tem ali, ó, mais muita gente. Tem 2, mas tem mais. Não estamos para brincadeira. Se era um acompanhamento vergonhoso que essas canalhas esperavam que eu viesse para casa cheia de vergonha, eu não tenho por que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é todo aquele grupo que veio aqui, né? Né, tio Félix? Félix estava também aqui? Félix veio também, Félix? Voltou, né? Você disse que ia voltar. Vocês acham que todo aquele povo dizendo, mas, pô, passar a batata pro que não consegue intimar uma pessoa e fazer isso aí? Mas onde é que estamos? Estamos que eu estou usando o meu direito individual, natural, que é direito constitucional também, que precede o direito positivo, antecede o direito positivo, e usando isso para dizer que não é um juiz que pode me condenar e dizer um monte de bobagem e está tudo certo. Uma coisa é a juíza lá comigo algemada nos pés e nas mãos, dizendo as bobagens que ela disse lá para mim. Agora, outra coisa é ela dizer aqui agora, eu e ela aqui na tela. Ela me chama aqui, aí é outra coisa. Essa é a diferença. Que quando existe uma covardia da Rosângela Máximo de pau aqui gritando na frente de casa que eu sou uma covarde porque ela quer me bater e arrancar todo o cabelo da minha cabeça com uma máquina e me transformar numa careca, porque ela considera que esse é o modus operandi que tem que ser usado aqui. Se para ela a covarde sou eu, então eu sou a covarde. Eu sou a corajosa. Eu sou a corajosa, capaz de vir nas redes, trazer a notícia na íntegra, com documentos. Eu não sou a bunda mole que quer usar a mídia para ir lá falar de um tiro que bateu aqui e depois subiu aqui correndo. Eu não sou a Rosângela Máximo, senhores. Eu sou Meg. Eu sou Meg, está aqui o meu cartão. Um carteiraço. Não ousem, não ousem, não ousem mexer e começar de novo com aquela folia tóxica, que eu puxo o celular aqui e começo a mostrar todo o que veio. É tanta mensagem, eu começo a ler as mensagens dos amigos, aí vocês vão ficar calados, porque a costa da lagoa está com a família. A costa da lagoa está com a família. Sabe que tudo isso é uma armação, um orquestrado dessas canalhas aí. E elas só fizeram isso porque eu comecei a denunciar as coisas da agenda. É por isso. Elas não querem que fale.
Muitas pessoas já disseram, é bem que a Meg fez, bem que a Meg fez, bem que ela falou. Hoje teve até comentário, é isso aí. Insistindo no assunto que eu me sinta forte e prudente, apesar da situação que estamos, que é delicada, porque tem uma pessoa com câncer, com leucemia, que não é curável, segundo todos os estudos aí da própria medicina, e eu estou tentando, estou curando esse negócio aí, não posso curar isso aí com o cara lá, num cadeião por causa de 3 putinhas maconheiras. E um safado aí que não respeita idoso, não respeita criança, não respeita ninguém. Não falta materiais jurídicos para essas pessoas serem enquadradas. Não falta. A gente tem colaborado, tem oferecido, tem se dedicado. Eu não apanhei só aquele dia na rua. Eu cheguei do presídio, elas queriam continuar as agressões. Quem são essas mulheres? Que mulheres que elas apoiam? Pô, eu sou mulher, eu sou mãe, mas eu não tenho valor nenhum para elas. Então, tá na hora de quem dá valor começar a fazer diferente. Eu não sei, eu não acompanho as mídias, eu não vou parar a minha vida para olhar as mídias aí. Mas quem quiser me mandar, pode me mandar, me marca, bota embaixo dos meus comentários. Se eu não quiser, eu apago, tá tudo certo. A gente não vai entrar no conflito de ideias, até porque eu lido muito bem com isso. Estamos numa fase assim que a gente começou com essa TV Zumbilândia achando que não ia ter nenhum resultado e felizmente nós conseguimos, depois de meses de esforços, abrir uma investigação tardia para investigar os elementos capuzados, né? E eu não sei o resultado, mas daqui a pouco já tem delegado novo na 10ª delegacia, os resultados vão vir à tona. É só começar as matérias mentirosas, eu acredito em matérias poderosas. Acometam de matérias mentirosas e acometeremos de matérias verdadeiras. Não é possível que eu tenha que chamar o médico do Renato para ele dar um depoimento aí nas TV, né? E dizer os motivos que ele cuida dessa maneira do paciente dele. Porque ele está em segurança com a doutora Tudão aqui, doutora Meg, que é dessa maneira mesmo. Que lá na instituição não tem os suplementos que a gente resolveu tomar, ele respeita, ele acompanha, ele quer o sucesso do paciente dele. Senhoras e senhores, e chegaremos aos 33 minutos. Agradeço às pessoas que vão acompanhar esse vídeo, que vão me acompanhar falando desses assuntos. Eu realmente gostaria de não estar falando disso, de estar falando dicas que mudaram nossa vida, contando mais da nossa história, não uma história jurídica, contando a história real, prudente da família, da farmacinha, do modos de educação das crianças. Essas coisas eu gostaria de estar vendendo aqui na internet, né, na minha TV Zumbilândia, mas como os ataques são continuados e agora parece que a mídia vai cair em cima, né? Só que agora nós já fomos presos uma vez. Na verdade, são 5 vezes, tá, mídia? Eu vou dar a informação certa para vocês. São 5 vezes. Uma vez extraditados para Mônica, lá na infância. Fomos com a nossa lancha, tem material, se vocês querem fazer matéria, no meu canal. Depois fomos extraditados de novo por causa do quê? Que eu fui espancada. Depois fomos extraditados de novo, depois de eu ser espancada, porque veio a gangue. E nós fomos levados como os bandidos. Depois fomos extraditados de novo, por quê? Já não me lembro. E agora fomos extraditados de novo, porque tinham mandado dos papéis que eu não quis assinar. Aí esse aqui qual que foi? Nem lembro. É assim. É muita coisa. São 5 vezes, tá? Não esquece. 5 vezes foram extraditados. E mesmo assim coloca a notícia bem grande. Não coloca os filhos na escola, porque não acha as escolas seguras. Coloca grande, bem grande. Na matéria assim. Daí bota a minha cara. Aí coloca lá. Chechetão editou e o Nando editaram todos os vídeos da família tentando transformar uma mulher cristiana numa satânica. Faz essa matéria também. Deixa eu ver mais alguma sugestão para a mídia lixo de Florianópolis, que vocês são burros, não têm criatividade, então eu vou ajudar vocês com a criatividade.
para que vocês façam algo produtivo, construtivo e bem feito, já que querem me destruir de novo, moralmente. Então, vocês colocam toda a situação baseada em fatos com argumentos, e não venham, a pessoa da delegacia agora vai contar que achou uma engenhoca no terreno do vizinho, que a polícia viu e que a culpa é dos meus filhos da engenhoca. Mas não pode falar que achou um 22. Aqui tem uma fábrica de engenhoca. Aqui é tudo engenhoca. Aqui é peça, é coisa para barco, um monte de coisa. E isso não justifica nada do que eles fizeram lá comigo desde a extradição, desde o presídio. Não vai justificar cobrar um processo sumário da família daquela maneira. Senhoras e senhores, eu tô cansada. Eu vi um funcionário dizer o seguinte, não vou dar o nome dele porque ele acha que eu sou inimiga dele, mas eu sou amiga dele. Meu Deus, eu acho que nós vamos para a rua. Daí a colega disse, eu acho que a gente já devia estar na rua mesmo, não aguento mais isso aqui. Por quê? Qual é a política que rola lá dentro? São as perguntas que eu gostaria de fazer para esse judiciário. Mas não vou fazer. Não vou fazer mais pergunta, não vou mais falar mal de ninguém, só vou trabalhar com a mídia lixo agora e com os documentos e tudo que eu tenho aqui, para que consigamos chegar num nível, numa qualidade de assunto. E a qualidade mais importante do assunto é como essas pessoas que ligaram para as crianças vê as nossas crianças. Crianças respeitosas, corajosas, ficaram aqui em casa esperando mamãe chegar, tinham orientação, tinham comida.